Bom dia, meus queridos irmãos. Que alegria podemos estar juntos. Geralmente se fala aquelas frases no final, mas eu quero fazer diferente, né? Falar no início. Eu amo vocês, de coração. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Deus seja louvado por esse momento, não é? Eu hoje estou assim, deixando o Espírito Santo me conduzir. Porque o pastor diz assim que eu sempre sou ligeirinho, né? Mas quando o Espírito pede para a gente ficar um pouco mais calmo, a gente precisa, né? Então, permitir que Ele seja adorado, seja exaltado, não a gente, né? Esse pastor é assim, aquele pastor é assim, não. É o Espírito Santo, cada um é diferente, né? E Deus nos usa para louvarmos e engrandecer o seu nome. Eu quero agradecer a todos, não é? Por orar por nós. Eu pedi oração por várias pessoas aqui no meu distrito. Eu pedi para que eles orassem, acompanhassem. Deus seja louvado por esses momentos. O pastor mostrou aí o livro Grande Conflito, né? É esse livro aqui, ó. Está chegando também para a gente, né? E já estou lendo. Inclusive hoje vamos meditar num dos capítulos aqui. E a Vera Portes também está ali, né? Mostrando que bênção, irmãos. Que bênção vai ser Olha, nós espalharmos pastor, como folha de outono. mostra, Oi, mostra, pastor. mostra a espessura dele para gente. Vira ele de lado aí para gente. Olha Aqui, só, pastor, ó. esse Eu vi livro aqui, pastor, são 200, até o final, 287 páginas. imagina, né, Arão? 1,50 um livro desse, né, rapaz? Ah, que Coisa, isso. coisa, tremendo, tremendo, tremendo. Vamos espalhar esse livro por todo canto aí. Amém. Vamos espalhar, irmãos. Cada um de nós. É sobre isso que eu quero falar. Na sala nós temos aquelas 4 ênfases, né? Eu até estava aqui anotando a ênfase do espírito, a ênfase do amor, a ênfase da comunidade e a ênfase na missão. E queridos, quando o Espírito Santo dirige a nossa vida, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Ontem eu fui numa das minhas igrejas pregar e eu disse para os irmãos, irmãos, a nossa vida tem que ser uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida sendo batizada pelo Espírito Santo, é uma vida que tem que ter comunhão com Deus. Não pode alguém dizer, não, eu sou dirigido pelo Espírito, mas eu não quero ser dirigido por Deus, não quero estudar a Bíblia. Isso não é possível. Nós não entendemos o que é ser batizado pelo Espírito Santo se temos essa atitude. Mas, queridos, tão importante quanto a comunhão é a missão. E eu queria falar isso hoje com você. O pastor Wagner sempre menciona, eu tenho preocupado com nós estarmos assim divulgando a sala, nós estamos, e é verdade, eu fico me colocando muitas vezes no lugar dele, da responsabilidade que é. A gente que tem um distrito tem muitas responsabilidades, tem assim muitas atividades, e mais isso, mas eu queria chamar a sua atenção para que nós pudéssemos nos unir e sermos realmente missionários, fazer com que o evangelho avançasse. Eu preparei alguma coisa aqui, eu queria que o Gabriel colocasse para nós aqui alguns slides, não é? E a meditação nossa hoje é um povo que difunde a luz. Essa expressão é uma expressão de um dos capítulos, se eu não me engano, é o capítulo 4 do Grande Conflito, aquele grande conflito mesmo. E aqui esse livro, o Grande Conflito, que nós vamos distribuir, o título é Coragem. E eu coloquei aqui meus slides, somos esse povo. Queridos, nós precisamos ser batizados pelo Espírito, mas precisamos entender que ser batizado pelo Espírito
precisa sim me levar a difundir essa luz. Eu e você precisamos orar, precisamos buscar a Deus, precisamos entender que a comunhão com o Senhor ela é importante, mas nós precisamos ser esse povo que difunde a luz. Eu estou falando aqui para muitos que são estudados e têm a sua faculdade, mas eu estou falando para alguns também que são pessoas que não tiveram essa oportunidade, mas independente da sua formação, todos nós, queridos, somos chamados para difundir, para espalhar, para comunicar esta luz. Então, eu queria convidar você para pegar a sua Bíblia, a palavra, e lermos alguns textos para confirmar que devemos difundir esta luz. É o próximo slide, Gabriel. E o primeiro texto que eu quero ler com você me chamou muita atenção. Abra sua Bíblia aí, participe. Se você não participar, você vai ver que tá cansado, o pastor está demorando para falar. Se envolva aí, mexe as pernas aí, mexe a mão, mexe o cérebro aí, mexe tudo aí, tá bom? Mas medite agora na palavra, deixe essa palavra falar ao seu coração. Marcos capítulo 13, assim como Mateus 24, mas primeiro Marcos 13, está falando sobre os sinais da volta de Jesus. E você conhece todos os sinais. Mas veja o verso 10, eu quero ir direto ao verso 10. O verso 10 diz assim, achou aí? Achou? Pega a sua Bíblia, você aí, pega a sua Bíblia. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Você entendeu? O Espírito Santo tocou no seu coração agora ao ler esse texto? Não foi o pastor que leu, mas foi a palavra de Deus. Aqui diz, mas é necessário que primeiro, sabe? Eu tenho percebido o inimigo trabalhar em nossa vida de uma maneira assim bem sutil e dizendo assim, não, eu tenho que me preparar. Não, pastor, mas só pode dar aquele que tem. É verdade. Mas muitos ficam procurando ter. Queridos, escuta aqui, olha aqui um pouquinho para mim. Nós precisamos manter comunhão com Deus, tá bom? Estudar a palavra, orarmos, buscarmos o batismo do Espírito Santo. Mas junto com isso, ligado a isso, nós precisamos entender que primeiro é necessário, veja, é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Dá uma olhadinha agora, o próximo texto, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Deus nos chama de um povo exclusivo. Deus nos chama de uma propriedade, né, exclusiva, um povo peculiar, né, uma nação santa. Sabe, queridos, esse texto me traz uma alegria e me traz uma tristeza. Qual é a minha alegria? A alegria de ver que nós somos um povo escolhido por Deus. E quando eu falo um povo escolhido por Deus, são aqueles que fazem a vontade de Deus, que seguem o que diz a palavra de Deus, que entendem que devem estar em comunhão com Deus, que pedem cada dia o batismo do Espírito Santo. Mas o texto não diz só isso. E a minha tristeza é porque nós cumprimos cabalmente só a primeira parte. E o que diz a primeira parte? Diz assim, 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, que lindo, né? Sacerdócio real, nação santa, olha quantas coisas, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja, até aqui, parece que nós cumprimos, a gente fica até orgulhoso, né? A minha tristeza é essa, que a gente não cumpre a segunda parte. E o que diz a segunda parte? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você entendeu o que você ouviu agora? Você entendeu o que Deus falou para você neste momento? Se você cada dia é batizado pelo Espírito Santo, você entende que você deve viver com Ele, deve ter uma comunhão com Ele, você deve ser diferente. E sabe que às vezes eu penso assim, nós pensamos que ser diferente é a roupa, tá certo. Nós pensamos que ser diferente é nas palavras, nós pensamos que ser diferente é
agir de algumas maneiras onde o nosso comportamento vai glorificar o nome de Deus. E é verdade. Mas, queridos, o que o texto diz? Nós somos tudo isso para proclamar. Irmã Ilza, irmã Vera, Edneuza, nós somos chamados por Deus para proclamar. Não existe batismo do Espírito Santo simplesmente achando que somos uma propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa, sem proclamar. Nós não podemos deixar que o inimigo venha nos fazer só a metade daquilo que Deus diz completo. É a comunhão, mas também a evangelização, o desejo de salvar pessoas do reino dos céus. Olha o outro texto aí. Dá uma olhadinha nesse outro texto aí, que vai aparecer aí na tela, Mateus 24, 14. Vocês conhecem esse texto. Só 2 textos a mais citando aqui. Mateus 24, 14 também fala dos sinais antes da volta de Jesus. E é interessante, aqui em Mateus 24, 14, Jesus é claro, ele mostra os sinais, e vejam, irmãos, vejam, pensem nisso aqui, tantas coisas, você vê que hoje estão acontecendo, mas ele diz, não, nada disso é o fim. Mas o verso 14, Mateus 24, 14 diz, olha aqui, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Não se engane, querido irmão, não são as resoluções dos problemas. Alguns estão esperando o decreto dominical, alguns estão esperando alguma coisa extraordinária acontecer, e vai acontecer, se você quer ou não, se você acredite ou não, vai acontecer. Mas o que diz aí, irmã Ilza? Aí diz assim, o evangelho será pregado, e então virá o fim. É isso, queridos. Deus está nos chamando para sairmos daqui da teoria para a prática. Depois que saímos da sala, temos um encontro com muitas pessoas. Mas, pastor, não vai dar para falar para todas. Mas fale. Vai na academia, fale lá para as pessoas. Vai no mercado, fale para as pessoas. Há tempo e fora de tempo. E por que isso? E é o último verso que nós vamos ler aqui, Atos capítulo 1, você também conhece, e o versículo 8. Esse verso aqui ele é completo. Esse verso fala do Espírito, esse verso fala do amor, esse verso fala como viviam a comunidade, mas esse verso fala também da missão. Atos capítulo 1 e o verso 8. Abra sua Bíblia aí, deixa Deus falar com você. Atos 1, verso 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Veja que interessante. O poder vem do Espírito Santo, não é nosso, é do Espírito Santo. Mas o que acontece quando o Espírito Santo está em minha vida? O que acontece? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja, queridos, Deus diz, o Espírito Santo derrama sobre você, mas para você ser testemunha. Passe o próximo slide, ô Gabriel. Interessante, queridos irmãos. Eu queria um pouquinho contar para você a história desse povo aí, os valdenses. Um povo cheio do Espírito, passando por lutas, mas cumprindo a missão. Eu achei assim muito interessante, quando li esse livro aqui, o capítulo 4, dê uma olhadinha, você que já tem. O capítulo 4, o título dele é Coragem. Coragem. Eu quero dizer para você que em cada época houve testemunhas de Deus, homens e mulheres, que foram cheios do Espírito, que passaram por dificuldades. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Escute, você está passando por lutas? Você está passando por difíceis da sua vida? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus está lhe chamando para essa situação de pregar o Evangelho. Deus está chamando você para entender que nós resolvemos a nossa aflição. Escute essa frase. Nós resolvemos a nossa aflição quando nos envolvemos na missão.
Vou repetir. Você tem que escrever isso que não é meu. Não é meu. Não estou aqui, palavra ou frase de efeito especial. Mas nós resolvemos a nossa aflição quando nos envolvemos na missão. Queridos, o nosso coração é egoísta. Nós, vou repetir que alguns estão anotando, nós resolvemos nossa aflição quando nos envolvemos na missão. Quantas vezes eu, como pastor, reclamava porque estou passando por isso, coitado de mim, né? Quando eu ia e me envolvia na missão, o problema continua. Mas eu estava ali, pensando no próximo. Nós resolvemos nossa aflição quando nos envolvemos na missão. E você vê isso aí na vida dos valdenses. Eles tinham uma fé tão grande em Jesus. Veja, passaram por esses momentos de luta, passaram por momentos de angústia. E veja, eles estavam lutando com um poder muito forte, onde toda a maioria do povo estava ali tentando seguir aquilo que o inimigo dizia. Mas duas coisas se destacavam nesse povo, cheio do Espírito, com lutas tremendas. Duas coisas. O apego à palavra. Eles mantinham a fé tão grande nas Escrituras. Eles diziam assim, vamos manter uma atitude de dependência da palavra como única regra de fé. Eles guardavam os mandamentos. E veja que interessante. Mesmo em meio às trevas, os valdenses estavam ali apegados à palavra. Esse era o primeiro ponto. Mas, queridos, eles copiavam, eu vi aqui um pouco da história, né? Eles copiavam as escrituras, não só para, olha, temos aqui escritura, porque era difícil ter, não, para transmitir para as pessoas. Eu li aqui num único capítulo que eles ficavam horas e horas passando as escrituras para as pessoas. E aí as pessoas queriam que eles continuassem, que eles falassem, queridos, um povo cheio do Espírito, passando por lutas, mas cumprindo a missão. Pode passar o próximo slide, Gabriel? Veja que interessante. Veja, eu li esse verso aqui, eu não ia escrever essa última palavra bem grande aí. Mas se eu te perguntasse assim, o que está escrito em Mateus 22, 14? E você ia dizer assim, eu vou, complete para mim. E alguém iria escrever aqui ou falar. A frase é assim, ou o texto é, muitos são chamados, mas poucos o quê? E você sabe que a palavra correta seria, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Está no texto. Mas eu fico pensando assim, esse texto está dizendo para mim mais do que o ser escolhido. O texto fala da situação que o povo de Deus vive hoje, nesses dias. E, queridos, é verdade. Você vê na sua igreja, você talvez vê na sua vida. Me permita aqui, sem forçar o texto, sem querer levar o texto para uma outra direção, eu não sou teólogo, não sou entendido no assunto, e muito menos sou teimoso para mudar aquilo que Deus escreveu. O texto de Mateus 22, 14 diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse é o texto. Mas, queridos, me permita chamar a sua atenção, você que é cheio do Espírito, você que realmente entendeu a mensagem do Senhor para você nesta manhã. Muitos são chamados, mas me permita dizer isso, poucos envolvidos. Poucos se envolvem, poucos sentem a necessidade de pregar o evangelho. Interessante, falando do povo valdense, né? Nós percebemos que eles, sobre as mais atrozes tempestades de oposição, eles conservavam a fé e eles não deixavam de levar a mensagem de salvação. Eles se sacrificavam para poder, então, viver em comunhão e cumprir a missão. O pastor, no início, mencionou que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, né? E eu me lembrei de 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Nós não vamos ler, mas está escrito assim lá em 1 Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Paulo falou, vocês conhecem esse texto?
Como é que nós seguimos o exemplo de Jesus? Como é que nós seguimos de verdade o exemplo de Cristo? Eu li um texto, eu procurei aqui, alguns de vocês já sabem, não é da Bíblia, do Espírito de Profecia, mas diz que nós deveríamos ter uma vida dupla, né? E essa expressão, ela traz uma certa preocupação, né? Vida dupla, pastor? E que é isso? Mas é no sentido espiritual. A vida de Jesus era uma vida dupla. Ele estava em comunhão com Deus e depois ele estava em contato com a humanidade, com as pessoas para levar o evangelho. Isto é, isto é seguir o exemplo de Jesus. Isto é ser cheio do Espírito. Isso é ser batizado pelo Espírito, irmãos. Eu quero fazer um apelo para você e para mim. Nós precisamos sair daqui com o desejo de espalhar a palavra. Devemos estudar a palavra, devemos sim, mas devemos espalhar a preciosa verdade. Os cristãos valdenses sentiam a solene responsabilidade de fazer sua luz brilhar. Nós precisamos sentir isso. Eles, os missionários, saíam de dois em dois, assim como Jesus havia enviado os seus discípulos, mas para pregar a verdade. Os valdenses acreditavam que o fim das coisas, irmãos, não estavam distantes, estava próximo. E à medida que eles estudavam a palavra, eles ficavam profundamente impressionados com o dever de tornar conhecidas as verdades da salvação aos outros. É esse espírito que devemos ter. É isso que é ter o Espírito Santo. Se apegar à palavra, conhecer Jesus é tudo, estar ligado a Jesus, mas também pregar o evangelho, aproveitar as oportunidades, como diz o apóstolo Paulo. E sabe, queridos, eles nunca deixaram de passar assim aquele senso de urgência de pregar o evangelho. E como mudamos, né? Vivemos num tempo em que estamos perdendo o senso de urgência de pregar o evangelho. Aproveitemos as oportunidades, mostremos o caminho para as pessoas. Os valdenses, eles queriam muito levar a mensagem de paz para as pessoas, paz nas promessas de Deus, não é? Irmãos, é invadir o território inimigo. Veja, eu queria que você refletisse nessa mensagem aqui. Seguir a Jesus significa pregar o evangelho, mesmo sem saber quando a tarefa será finalizada. Olha que coisa interessante. Seguir a Jesus. Eu quero seguir a Jesus. Nós cantamos, estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Seguir a Jesus significa pregar o evangelho. Mas eu não sei quando ele vai voltar. Eu não sei quando vai. Mas pregue, pregue. Nós não lemos em Mateus 24:14. É o último sinal antes da volta de Jesus. É o último sinal. O próximo slide aí, veja, queridos, preste atenção. Nós precisamos sentir a solene responsabilidade de fazer a luz brilhar. Queridos, eu tenho me preocupado com a sala 57. O pastor disse que tem se preocupado, eu também tenho. E qual é a minha preocupação? De que nós não nos tornemos apenas espectadores. É tão bom, né? Ver as pregações, nós choramos com os testemunhos, nós vibramos com o final, quando temos, né, a pipoca ali, não é? Mas, queridos, nós precisamos sair daqui e brilhar na vida das pessoas. Esse é o chamado de Deus. Isso é ser batizado pelo Espírito, é comunhão com Deus e a missão, comunhão com Deus e missão. É tempo de buscar a Deus, como os valdenses faziam. Mas é tempo de espalhar a luz, independente de quem você é. Aproveite as oportunidades. Fale de Jesus. É tempo, queridos. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu tenho 2 filhas gêmeas, 10 anos. E ontem de ontem eu fui na escola buscá-las. Veja que interessante essa história. É simples, mas você vai ver qual é o objetivo e por que estou contando. E quando cheguei, uma das meninas veio, sempre lá o rapaz menciona o nome, Ana,
e Diana, não é? Que são as meninas, e uma veio e a outra não. E demorou, e demorou, e demorou. E o que aconteceu? Aí a moça falou assim, pastor, pode entrar lá. Parece-me que aconteceu alguma coisa. Aí eu fui, e ela estava chorando em prantos, em prantos. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada de anormal. Não brigou, não foi assim nada de, né, machucou, nada disso. Mas ela tinha perdido o aparelho, né? Ela está usando o aparelho. E ela deixou o aparelho em cima da carteira. E aí acabou o expediente lá e ela deixou. E estava chorando. Chorando, chorando, chorando. E eu disse assim, olha, não, agora fica tranquilo, tal, não tem problema não. Mas ela estava chorando, preocupado porque a mãe vai brigar, né? Porque perdeu o aparelho. Aparelho tem que pagar, tem que ir de novo, né? Falei, fica tranquila, vai aparecer. Se não aparecer, a gente tem que fazer outro, né? Ok. Passamos e liga para um, liga para outro, liga para a professora, liga para os monitores e nada. No outro dia, mais calmo, elas foram para a ginástica, para a natação, para se ocupar. E aí eu fiz um contato com uma monitora lá, alguém da escola. Falei, olha, querida, a minha filha perdeu-se, caso, né? Caso achar, nos comunique e tal. Mas veja o final da história. O aparelho foi achado. O aparelho foi achado. E nós fomos no mercado, a menina que perdeu o aparelho, a Ana Lara, ela entrou no mercado. E eu fiquei do lado de fora com a Diana. E vejo a reação da Diana quando eu falei para ela, tem uma novidade. A Diana estava comigo também no mercado do lado de fora, porque ela estava comendo um biscoito. Então, para não, né, nos dizer alguma coisa, ela estava lá de fora. E a Ana Lara, que tinha perdido, estava com a mãe dentro do supermercado. E lá fora eu contei para a Diana, Diana, você não sabe o que aconteceu. Tem uma novidade. Foi encontrado o aparelho. Pensa numa menina saindo correndo, quase derrubando todo o mercado. Para contar para a irmã, para contar, aí é o ponto básico dessa história, para contar para a irmã que acharam o aparelho. E aquilo ficou na minha mente, né? Eu falei, eu preciso contar essa história na sala 57. Sabe por quê? Porque não é a questão de um aparelho que se achou para alguém colocar no seu dente. É a questão da salvação que nós recebemos de Jesus. E assim como a Diana, a gente precisa espalhar, precisa ter ânimo, disposição, dizer para as pessoas, irmãos, se a gente fica contente com o aparelho que acha, se a gente fica contente com uma causa que a gente recebe da justiça e ficamos felizes porque Deus nos abençoou, nós precisamos contar a bênção da salvação através de Jesus. Nesta manhã eu queria fazer com que você pensasse que a sala 57 só vai ser algo completo em nossa vida. Só vamos ter o batismo do Espírito Santo quando nós recebemos ou percebemos que nós precisamos, com alegria, disposição do coração, olha, sabe, com ânimo, falar da salvação através de Cristo Jesus. Vocês não estavam aqui para vocês verem, mas a Diana, não é? A Diana ficou tão feliz, e saiu no mercado quase derrubando tudo lá, né? Ia dar mais despesa do que né? Se comprasse muita coisa. Mas para falar para a irmã, acharam o aparelho, acharam o aparelho. Os valdenses, eles dependiam de Cristo, mas eles também falavam de Cristo. Devemos depender de Cristo, mas falar de Cristo. Ué, que coisa linda! Ah, queridos, Deus está nos chamando para falar dele. Isso não é uma obrigação, isso não é um peso, irmãos. Às vezes eu fico na angústia, os irmãos não entendem, a gente bate tanto nessa tecla, a gente aqui diz que nós, né, somos o povo do Espírito, o povo do amor, o povo da comunidade, mas é o povo da missão, irmãos. Acorde, irmão, desperta, assim como os valdenses, nós estamos no fim do tempo do fim. Os valdenses ainda não tinha terminado, mas para nós vai terminar, irmãos. Olha aí a sequência, os últimos slides. Por favor aí, Gabriel. Veja, nós devemos falar com Jesus, mas devemos falar de Jesus. Ou seja, nós temos, irmãos, ter o batismo diário do Espírito Santo significa que devemos ter uma vida constante de testemunho. É um constante testemunho, é espalhar a luz. Isso não para, irmãos.
não tem férias, não tem momento. Pastor, mas eu nas férias vou a um lugar que só tem adventista. Vai para outro lugar, irmão. Espalhe a luz. O próximo slide aí. Espalhe a luz. Veja, eu recebi uma frasezinha que eu achei muito interessante. Qual é a maior obra da terra? É buscar e salvar os que estão perdidos, porque em Cristo pagou o infinito preço do seu próprio sangue. Essa é a maior obra da terra. Recebemos o Espírito, somos batizados, para quê? Para buscar e salvar os que estão perdidos. 2023, irmãos. 2022 ainda, 2023, 2024, que vamos estar distribuindo esse livro. Nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos ser mais afoitos e dizer, Senhor, dá-me uma alma para levar aos teus pés. Não precisamos ficar aqui pedindo, olha, batize alguém, leve alguém para Jesus. Irmão, faça parte da sua vida, seja o seu DNA, seja a coisa mais importante. Ontem eu fui até um local para fazer uma fisioterapia e passei por diversos locais, bares, todos divulgando a Copa do Mundo. Você sabe, não adianta você falar que você não gosta, que isso é do diabo, pode até ser, né? Não vamos aqui ficar criticando. Mas como que o povo, né? Cada bar, irmã Ilza, irmã Vera, irmã Edneuza, que eu estou vendo aqui, tem ali para a gente parar para assistir. Os filhos das trevas, diz a Bíblia, são mais hábeis que os filhos da luz. Nós precisamos, em todos os momentos, em todos os lugares, divulgar essa mensagem. Eu acho que deve ser o último slide aí, se não for, Gabriel, passa para mim aí. Mas esses dias eu estava ouvindo um hino, e ontem eu cantei um bom tempo, né? Veja, esse é o penúltimo, depois tem outro. Deus tem esperado por muito tempo que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Ei, irmão, você não tem a minha habilidade, eu não tenho a sua. Louvada seja Deus porque você tem outras habilidades, que bom, mas tem que ser usado para o serviço de Deus, para levar o evangelho. Temos que nos unir para pregar essa mensagem com a sua habilidade. Pode passar. Eu acho que deve ser o último. E esse é o momento de apelo. Eu pedi para o Gabriel, porque esse hino me tocou o coração. Se ele puder colocar, eu queria que você ouvisse. É o apelo de Deus para você e para mim. Pode colocar, Gabriel. Eu queria que você cantasse comigo. Pastor, mas eu não sei. Vai aprendendo. Ele vai colocar agora. Agora é o momento. Depois vou orar. Que esse hino toque o seu coração. Esse hino fala a oração pela missão. É do novo inário. Escute, que Deus toque no seu coração, que te motive para pregar o evangelho.
precisam. Quero ajudar, levando o Evangelho e a Cristo revelar. Faz-me justo e digno, meu mostrar a mão sempre estendida, a voz que aquece a vida, a face tão querida de Cristo Salvador. Deus seja louvado, queridos. Eu quero orar, pedindo a Deus que coloque em mim e você o desejo de pregarmos o Evangelho. Como é bom estarmos aqui. Como é bom cada madrugada buscarmos a Deus. Sermos batizados pelo Espírito. Mas não é completo. Não é completo se a gente não se une para a pregação do Evangelho. Pastor, mas eu estou com tantos problemas. Lembre-se, como é que se resolve a nossa aflição? Se envolvendo na missão. Vamos orar? Vamos orar? Nosso Deus, nós louvamos o teu nome. Porque um dia o teu Espírito tocou no coração de alguém. E o teu Evangelho foi trazido a nós, por essa pessoa batizada pelo Espírito Santo. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Neste momento o teu Espírito está mostrando aquele irmão, aquela irmã, ou a Rádio Novo Tempo, enfim, Senhor. Alguém que trouxe a mensagem. Mas, ó Deus, o nosso desejo agora é pararmos de ficar simplesmente como espectadores, ouvindo, vendo testemunhos, que nós possamos agora passar este Evangelho para outras pessoas. Deus, coloque em nosso coração desejo, se estejamos no hospital, para os enfermeiros, se estejamos em algum outro local, enfim, no trabalho, Senhor, que o espírito dos valdenses que difundiam a luz domine a nossa vida e que possamos ver através de nós muitos conhecendo o teu evangelho e que esses também sejam multiplicadores, possam levar esse evangelho a outros também. Deus, nesta manhã compreendemos que o último sinal antes da tua volta é a pregação do evangelho. Que possamos entender, ou nós nos envolvemos ou nós morremos. E nós não queremos morrer, nós queremos nos envolver. Ajude-nos, Senhor. Como nós cantamos, que possamos levar o teu evangelho. Que possamos orar mais pela missão que nós temos. E deixar de lado o egoísmo, o orgulho, a preguiça e nos envolvermos nessa missão. Obrigado, Senhor. Usa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aí sim, meu pastor. Missão na veia, né, meu irmão? Na veia, pastor. Na veia. Eu creio nisso, viu? Pastor, eu creio muito nisso que o senhor pregou hoje. Muito obrigado pela mensagem. O senhor é uma bênção, meu pastor. Uma bênção. Amém, A luz pastor. do Senhor está incidindo sobre o seu rosto. Né? O sol do Senhor está aí contigo, amigo. Pastor, é para que eu possa ir, hoje eu orei, mandei para os meus irmãos, é para que essa luz brilhe em mim, para que eu possa brilhar na vida de outras pessoas, aonde quer que eu estiver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um grande dia. Eu amo o senhor. Valeu, pastor. O senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque o senhor existe, viu, meu pastor? Amém. Pastor, eu falei que hoje eu ia falar primeiro que tu, então falei antes no início, tá bom? Deus abençoe. Falou mesmo que eu ouvi. Valeu. Um abraço, fica com Deus, pastor. É isso aí, amigos. Missão. Pastor pregando, eu fui levado a pensar no seguinte, e eu quero que você pense comigo aí. É tão improvável
sair para fazer a missão sem o Espírito Santo, como é ter o Espírito Santo e não praticar a missão. É tão improvável sair para fazer a missão sem o Espírito Santo, como é ter o Espírito Santo e não praticar a missão. Entendeu o que eu disse? Se a gente pensa que missão é fruto de treinamento, de capacitação, de leitura de apostila, de material, isso tudo faz parte. Mas eu preguei aqui ontem, missão é um impulso de quando você está cheio do Espírito Santo. O primeiro pulso de um coração, ó, imagina isso aqui um coração, né? Ó, seu coração, ó. Pensa aí, ó. O primeiro impulso de um coração cheio do Espírito Santo é levar outra pessoa a Cristo. Ellen White que disse isso. Então, é improvável que, se você... É improvável, irmãos, é impossível que você esteja cheio do Espírito Santo e não faça missão. Porque você passa a ser a missão. Você passa a ser a missão. Agora, também é improvável que sem o Espírito Santo você faça a missão. Você faz qualquer outra coisa. Se não for cheio do Espírito Santo, não é missão. Entende? Louvado seja o nome de Deus por isso. Lembre-se que a partir de segunda-feira, pastor Lucas vai trazer mais do grande conflito para nós. Hoje, o pastor Arão já falou sobre o 4º capítulo, coragem, 4º capítulo dessa edição evangelística. E segunda, quarta, quinta e sexta, o pastor Lucas vai estar abordando certamente conteúdos do grande conflito. E a gente vai, durante esses 2 anos, na sala, pensando capítulos do grande conflito, para poder manter viva essa ação missionária da igreja, que é a distribuição desses livros aí em todo o Brasil e no mundo. A Neide Ná está dizendo assim, quero me envolver na missão. Receba o Espírito Santo de Deus todo dia, e ele vai capacitar a senhora, e tudo que a senhora fizer depois de cheia dele, será missão, pela glória de Deus. Muito bem. Hoje à tarde, eu vou estar... Hoje no meio da manhã, eu vou estar conversando com o pastor Esmeraldo, pastor Adevaldo, vou convidar outros pastores que trabalham conosco aqui, para a gente definir o perfil das férias. Se a gente vai ter uma vigília antes de sair das férias, ou se a gente vai ter uma vigília assim que a gente voltar das férias. E como é que vai ser o funcionamento da sala durante o período de férias pastoral. A gente não deixa de ter sala 57, né? Ela vai continuar acontecendo durante o período das férias, numa configuração adequada, né? Para esse período, nós vamos produzir uma jornada de 40 madrugadas, só sobre o Espírito Santo, e você vai receber essa jornada de 7 em 7 dias. Toda segunda-feira a gente posta novas 7, serão 40 madrugadas, lendo e estudando sobre o Espírito Santo, que é a finalidade da sala, né? Então, durante os 40 dias os 30 dias de férias, nós teremos uma jornada para fazer toda manhã. E aí, esta configuração de como a sala vai abrir durante as férias, a gente vai estar passando para você na caminhada ainda, antes do dia 17, que é quando começam as férias dos pastores, né? É necessário que a gente respeite esse tempo com relação aos outros pastores que estão aqui, que nos ajudam também. Vamos para o nosso testemunho de hoje, queridos. É um testemunho muito interessante, cheio de coisas importantes para a gente aprender, né? A Aderlândia, minha filha, e o Fábio. Bom dia, tudo bem? Abra aí o áudio de vocês, por gentileza. Abra o áudio, filhinha.
Buenos dias, tudo bem? Bom dia. Bom dia, pastor. Aí esse aí é o Fábio e essa é a Aderlândia. A Aderlândia é uma das colaboradoras da Sala 57, ela que trabalha as datas de aniversário dos pastores, dos eventos, faz para a gente o cadastro desses pastores, cadastro das esposas dos pastores, e nos ajuda a manter sempre em dia essa lista, né? Além de outras coisas que ela nos ajuda em muito aqui. O Fábio é o maridão dela, tem um mês que estão casados, meu filho? Tem um mês, pastor. Tem um mês, né? Tem um mês. Nós casamos dia 7 de outubro. 7 de outubro, casalzinho casado de novo, né? Fábio, você nasceu em qual estado do país, amigo? Eu nasci em Itabunas, Bahia. Itabu. Sul da Bahia. Sul da Bahia. E você, Aderlândia, é de qual estado? Eu sou do extremo sul da Bahia. Eita, menino. Coisa. Eu sou baiano também. Se Jesus não voltasse, eu já disse, a gente ia dominar o mundo. O pastor Falcão está aqui, viu? Certo. E daqui a pouco eu vou chamar esse servo de Deus aqui para endossar o que nós vamos ouvir hoje a respeito da vida do Fábio. A ideia, o testemunho do Fábio agora se mistura com o testemunho da Aderlândia, né? E nesses próximos momentos nós vamos ver como Deus agiu para salvar a vida desse menino aí. Você está vendo o Fábio bonitão aí com a Aderlândia, meu amigo? A vida dele não foi fácil, mas ele tem um Deus que é maior do que as dificuldades que ele passou, viu? Ele acreditou nesse Deus e Deus restaurou a vida desse servo do Senhor aí. Fábio, você teve uma infância bem difícil, né? Você teve um pai que bebia bastante, jogava futebol, habilidoso jogador de futebol. Sua mãe também bebia bastante, e você sofreu, né? Nessa primeira infância sua toda, você sofreu com discussões e brigas do seu pai e da sua mãe dentro de casa, né, filho? Fala Exatamente, pastor. Uhum. Como é que era isso, Fábio? Era o seu pai que era mais, que provocava as discussões? Era a sua mãe? Como é que era essa vida familiar? Pastor, eu tenho certeza que eram os dois. Os dois era um casal que era novos, né? E ele tinha ciúme, muito ciúme tremendo por ela, e ela também tinha ciúme por ele. Os dois eram muito novos. Meu pai era muito habilidoso, como o senhor disse, e dias de domingo o técnico do time ia em casa buscar ele de carro para poder ir para o campo. Então, nisso, ela tinha um ciúme tremendo por ele, os dois. E nessa situação, chegava em casa, meu pai era grade de cerveja, e aí beber dentro de casa, com 3 filhas pequenas dentro de casa. O mais velho é o meu irmão, porém ele trabalhava numa granja dia de domingo, e eu ficava em casa, porque dia de domingo eu não tinha nenhuma atividade para me poder fazer, só ajudando em casa mesmo. Mas aí era muito difícil para os filhos poder ver a situação de um pai e uma mãe dentro de casa, discussões, garrafa quebrando dentro de casa. As 2 filhas mais novas do casal ia para o quarto, que minha mãe pegava e botava as 2 crianças mais novas dentro do quarto para as 3, para não ver os 2 discutindo, né? Meu pai várias vezes levantando a mão para atingir o rosto dela, né? E eu pedindo para parar, né? Pedia muito para parar com aquilo, porque eu chamava a atenção dos vizinhos. Chegou um ponto de o vizinho chamar ele, tem um final de semana, o vizinho chamar ele para ele poder se controlar, para ele parar, mas o alcoolismo domina a mente do homem. Então, ficava muito difícil para os filhos.
Da parte dela também, que provocava ciúme nele, que ela era uma mulher muito bonita, dos olhos verdes, né? Então, era a situação que os filhos tinham que aguentar ali calado. E essa primeira infância sua foi vendo esse tipo de agressão e tendo que conviver com isso, até que seu pai se separaram, né? Não houve mais condição de ficarem juntos e vocês ficaram com a primeira parte dessa separação, vocês ficaram com seus pais num outro estado e numa outra cidade e a sua mãe em outra cidade, né? Sim, senhor, exatamente. Nós ficamos em Salvador com meu pai, porque minha mãe pediu ajuda a uma amiga dela no bairro de Salvador. O bairro se chama Tranqueiro Neves Arenoso. E minha mãe pediu ajuda a essa amiga dela, era uma vizinha, e a vizinha pagou a passagem para ela até Itabunas. E aí, naquela hora, naquele momento, meu pai sentado na cadeira ali, com 2 garrafas de cerveja ali, e aí as lágrimas começaram a descer, porque era um pai de família apaixonado. Ele não esperava dela fazer aquilo, pegou ele de surpresa, porque também ele já atingiu o rosto dela várias vezes com um tapa no rosto, né? Uhum. Porque ele não aceitava, né, a provocação dela. Eu creio que ele nunca pegou ela traindo ele, porque né, os filhos tudo pequeno, então a gente não tinha essa capacidade, né? Mas ele tinha as dúvidas dele, né? Ele falava para ela: você está me traindo, você que não quer falar. E geralmente o homem brasileiro com tendências machistas, né? Exatamente. Acabou oprimindo mesmo. Isso no passado era muito comum. Os maridos não terem a prova de nada e acusarem as mulheres de maneira muito intensa. Você fica com seus pais, sua mãe volta para Itabuna e depois ela pede para que vocês voltem para morar com ela, né? Exatamente. A gente ficamos com meu pai em Salvador, e aí, quando completei 9 anos em Salvador, minha mãe mandou uma carta, que naquele tempo aparelho celular não existia quase, né? Então, a gente entrava em contato com a carta. Você mandava uma carta para alguma família de outros estados. Então, minha mãe mandou uma carta, né, para o meu pai trazer os filhos, que ela estava com saudade das 3 filhas mulheres, né? Geralmente tem umas 2 que era muito novinha, uma estava começando a engatilhar, né? Então sentia muita falta da mãe. E aí meu pai pegou e leu a carta e fez uns biscates lá, estava desempregado, e aí conseguiu o recurso, o valor para poder nós ir para Itabuna. Você volta para Itabuna, começa a viver novamente com a sua mãe, e você fica quantos anos sem ver o seu pai, Fábio? Fiquei 15 anos sem ver meu pai. Quer dizer, eu tinha 9 anos quando eu voltei tinha 10 anos quando eu voltei para Itabuna. Saí de Salvador, completei 10 anos, aí fiquei de 10 anos até os 15 anos sem ver meu pai. 5 anos. 5 anos sem ver seu pai. Sem ver meu pai. Com a separação, e agora você voltando para sua mãe, ele desapareceu durante esses 5 anos. Desapareceu. Até que, de repente, ele aparece do nada, 5 anos depois, foi quando você vê o seu pai novamente. Eu vi meu pai novamente. Eu não recordo o dia, mas eu lembro que foi de manhã, logo cedo. Eu creio que foi no horário de 7 horas, por aí. E aí, quando eu abri a porta da casa, da avenida que a gente morava, quando abri a porta para me poder ver o que é que tinha para me fazer, e aí eu vi meu pai e minha avó. Ele foi direto para a casa da minha avó, porque ele não sabia onde a gente morava. Ele foi direto à casa da minha avó, e minha avó pegou e levou ele lá. E aí, nessa hora, eu não sabia se eu ficava parado, as lágrimas caindo, e eu não sabia se corria atrás dele, eu não sei. O Espírito Santo tocou meu coração,
eu dei um carreirão na frente dele, que eu abracei ele, parece que eu ia derrubar ele. E aí eu abracei, beijei meu pai. Foi um momento na minha vida que prazeroso. Depois de 5 anos, um filho adolescente, e o pai sumiu, e eu abracei meu pai, falei com ele que eu amava ele, eu senti muita falta dele. Era um homem que era tudo para mim. E aí nós entramos para dentro de casa, e as filhas pegou, abraçou ele, foi aquela alegria imensa, aquela união dos filhos ver o pai. Eu fico pensando, não é a mesma coisa, né? Mas eu fico pensando no dia que nós, Fábio, abraçarmos definitivamente o nosso Pai Celestial, irmão. Amém. Eu tenho a impressão, Fábio, que eu vou fazer a mesma coisa que você, cara. No dia que eu ver Deus, o meu Pai, na eternidade, eu quero muito estar lá, tenho lutado com Deus para que minha salvação seja operada nele constantemente. Eu vou dar um carreirão para cima de Deus, meu amigo. Oh, Porque eu sei que eu vou poder correr e abraçar o meu pai. E esse pai, amigo, eu sei que você está passando por momentos difíceis, mas no dia que você receber o abraço do pai, você vai esquecer todo o sofrimento da sua existência. louvado seja Deus. Eu creio nisso, pastor. Irmã Sandra Maciel, creia no que eu estou dizendo para a senhora, irmã. No dia que a senhora abraçar o Pai Celestial, todo o nosso sofrimento deixará de ter qualquer tipo de sentido. Você vai esquecer completamente. E eu tenho a impressão, Fábio, que o colo de Deus é bem fofinho, sabe? Deus é bem fofinho, eu acho. Né? Agradável. Deus deve ser bem cheiroso, eu acho. Né? Eu acho Deus bem cheiroso, assim. Grandão, assim, os braços de Deus bem grandão, né? Uma voz... Aquele homem muito bonito, muito vistoso, uma voz assim... criador, né, pastor? Uma voz, eu não sei como é que... A voz dele, a Bíblia diz que é de muitas águas, né? Mas isso é uma figura de linguagem. Mas eu tenho certeza que o dia que eu ouvi Deus falando meu novo nome lá no céu, meu amigo, vai ser tremendo, né? Acho que os nossos corações não vai caber dentro de nós. Não vai, não. A gente só vai resistir porque a gente foi transformado no abrir e fechar de olhos. Porque se fosse nessa caixinha debilitada que eu tenho hoje, acho que eu não resistiria tanta alegria, não, meu amigo. Você pode ter certeza que vai ser porque vamos estar com o novo corpo que o Senhor Deus deu para a gente, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Fruto de tudo isso na sua vida, né, Fábio? Porque teu pai não pôde ficar aí, não tinha grana para levar todos os filhos, levou teu irmão mais velho, depois você vai morar com seu pai por algum tempo, aprende a pintar com seu pai, que ele é pintor profissional. Mas o resultado dessas idas e vindas, separações, violência em casa, que eu acho que isso se repete na vida de muita gente aqui, como a gente já viu testemunhos constantes na sala, você acabou, por algumas circunstâncias da vida, entrando para o mundo das drogas. Fábio. Você começou a usar maconha com que idade, filho? Eu comecei a usar maconha quando eu saí de Salvador e fui para Itabuna, né? Meu pai pegou e deixou a gente na casa da minha avó, né? Minha mãe estava lá. E aí ele pegou a mala dele, pegou a mochila dele e saiu, falou que não ia ficar. E ali passou no tempo de 6 meses, foi esse tempo que eu usei primeiro cigarro de maconha. Eu vi fumando e me ofereceu, eu peguei, pastor. Você fumou maconha, usou cocaína. Quanto tempo da sua vida, Fábio? Eu usei cocaína, pastor, eu já estava no estado do Espírito Santo. Né? Eu usei cocaína 8 anos. 7 anos, pastor, no máximo, 7 anos. Perdão, 7 anos eu cheirei cocaína. Queridos, o envolvimento do Fábio com as drogas foi tão intenso, que ele tinha constituído uma estrutura próximo dele, com pessoas próximas, parentes, mas ele foi
e se envolveu tanto com bebida, maconha e com cocaína, que ele disse que perdeu literalmente o valor próprio. E as pessoas que estavam do lado também não confiavam mais no Fábio, por conta dessa vida absolutamente desregrada. Ele desfaz todas as amizades. E, amigo, você fala assim, ó, fui para o mundo. Quando você decide abandonar tudo, você sai de casa e vai morar na rua, cara. Fala um pouco disso pra gente. Eu morava com minha mãe, no estado do Espírito Santo, num bairro de Cariacica. E um final de semana, eu fui para um campo society à noite que estava tendo um baile de dançaria, né? Um forró, vamos usar essa expressão. E lá eu, sozinho, e conheci uma mulher lá. Conheci uma mulher e na noite, era um dia à noite de sábado para domingo. Essa noite era o dia do meu aniversário. Eu completei 20 anos. E ali eu chamei a mulher para dançar, ela aceitou. Eu perguntei a ela se ela estava sozinha, ela falou que estava com a mãe dela. Aí eu peguei, perguntei a ela se ela bebia, ela disse que bebia, eu fui lá onde vendia os álcool, comprei a cerveja, perguntei se eu poderia ficar, mas ela e a mãe dela, que estava sozinho ali, ela disse, não, tudo bem, pode. Falei meu nome para ela, ela falou dela. E Foi com essa mulher, Fábio, que você teve o seu primeiro casamento, teve a sua primeira filha. Como é que é o nome da sua filha? Minha filha chama Carla Cristina. Você nesse período, já estava envolvido com drogas, ao ponto de você perder o controle de tudo que você fazia. Você vai até a casa da mãe desta sua primeira esposa e entrega a sua esposa. Não tenho condições de cuidar dela, nem da minha filha. E você foi honesto, né? Porque você realmente não tinha bebida, o vício, as drogas estavam consumindo você, e você decide deixar a família e ir para a rua. Eu quero que você deixe essa parte um pouco bem quietinha, e eu quero que você fale do momento em que você fala assim, eu vou para a rua, e eu não sabia para onde eu ia. Você pegou sua mochila e foi para onde? Quero que você parta desse ponto. Peguei a mochila, pastor, sim. No momento que eu saí da casa da mãe da minha ex-mulher, né, aquele momento que eu botei a mochila nas costas e subi a escada, eu olhei para o céu e falei, eu vou sair andando sem rumo, sem direção. Não tive coragem de ir na casa da minha mãe e também não tive coragem de ir na casa do meu pai, que mora aqui no estado do Espírito Santo. Simplesmente eu fui para a rua. Você me diz assim, ó, Fábio, Campo Grande. Você me diz assim, olhei para a estrada e disse, agora eu estou perdido, sem saber para onde eu ia. E você Exatamente. escolhe Campo Grande porque lá você teria condições de realizar algum tipo de trabalho lá, né? Por isso que você vai para Campo Grande. Exatamente, pastor. Lá em Campo Grande é uma avenida, né? Que tem muito comércio, né? E muitas lojas, supermercado, né? Então, eu escolhi lá. Eu cheguei lá, né, lá em Campo Grande, no Expedito Garcias, era a rua principal da avenida. Aí eu cheguei lá e fiquei sentado na pracinha de Campo Grande. O primeiro dia na rua. O primeiro dia. Eu saí de manhã e eu cheguei numa base assim, de 11h30 em Campo Grande. Sentei nessa pracinha cansado, com sede, com fome. E quando foi no horário de umas 4h da tarde, começou a chegar os moradores de rua. E você não tinha comido nada até essa altura, não tinha comido nada? Não tinha comido nada. Estômago vazio. Na verdade, eu estava com vontade, era de beber, né? Não estava nem com fome. Eu estava com vontade de consumir o álcool. Nessa época, você já bebia bastante, né, Fábio? Já bebia bastante. Você dormiu nessa noite onde, Fábio? Eu dormi na loja que os outros moradores de rua começaram a chegar. Embaixo do número 15, né?
Isso. Porque ali o proprietário permitia que vocês ficassem ali, desde que não sujassem o lugar, ele permitia que ficasse ali, né? Foi a primeira noite que você dorme fora, na rua, sem Na rumo. rua. Você passou 8 anos assim, Fábio? 8 anos morando na rua, 8 anos. Você foi, Mendigo, você foi morador de rua, mendigo, morador de rua, 8 anos. 8 anos. Você não tomava banho todo dia, você não comia todo dia, você não tinha lugar certo para dormir, não tinha segurança nenhuma. Não tinha nada disso, pastor. Às vezes, quando eu tinha algum álcool na mochila, eu tinha uma mochila, aí eu pegava e comprava uns litros de cachaça, mas era descartável, né? Não era de vidro. Então, Uhum. dava para me colocar na mochila. E ali eu pegava e ia para a Ceasa, né? Ceasa, que lá tinha banheiro público, mas não era todo dia que os fiscais, né, os guardas, não deixavam tomar banho. Não era todo dia. Tinha um dia na semana que eu ia para lá tomar banho. E ali eu Fábio, catava umas verduras, catava como é umas que, frutas para comer. como é que as pessoas olhavam para você, filho, na rua? Olhava uma pessoa sem valor. Olhava uma pessoa sem caráter nenhum, né? É a mesma coisa de você viver na sociedade sem fazer parte da sociedade. Você, Era um você era, desconhecido, você era invisível, né, Fábio? exatamente. Eu só conversava com os outros moradores de rua, mas ninguém. Dificilmente alguém se aproximava, Era falava, difícil. abraçava, dava Abraçava, algum era tipo de difícil. carinho. Dificilmente, né, Fábio? Sim, senhor, era difícil porque ninguém dava confiança em morador de rua. Porque todos os moradores de rua, para muitas pessoas, era vagabundo, era ladrão. Então, tá ali morando na rua porque fez alguma coisa de errado, roubou ou matou. Então, essa expressão, com certeza, surgia na mente das pessoas. Fábio, eu não fiz essa pergunta para você, e daqui a gente vai transicionar. O pastor Falcão está ali, eu vou chamá-lo já já para falar com a gente. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom tê-lo conosco aqui, viu, querido? Nesse período, Fábio, de 8 anos, quantas vezes um adventista do sétimo dia se aproximou para falar com você? Antes daquele cara da moto. Esquece ele, nós vamos chegar lá. Antes disso, Nenhuma vez. Nenhuma vez um servo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nenhuma vez. Eu não. Só quem chegava perto da gente à noite, assim no horário de 6h30 para 7 horas, eram as pessoas de outra igreja com sopa, com pão, para poder distribuir para os moradores de rua. Mas não era da Igreja Adventista. Já era de outras denominações já. você me disse que o momento mais difícil para você, enquanto você teve com mendigo, queridos, nós estamos falando com ex-mendigo, viu? Com ex-morador de rua. Desses homens que você vê aí dormindo embaixo de papelão, num canto, numa parede, encostado com a cabeça na mochila. Esses que a gente passa por eles, que Sim, estão encostados na padaria, perto do bar. O Fábio que está falando com a gente aqui hoje, foi esse morador de rua durante 8 anos da vida dele. E sabe o que ele me disse? Que o momento mais difícil nessa trajetória toda era no Natal, Fábio. era Você... no Natal. Por que era difícil no Natal, filho? Porque em lá no Expedito Garcia, lá na pracinha, a gente via os apartamentos, né? A gente via aqueles prédios, aqueles condomínios com efeitos de Natal, né? Eles compravam aquelas pisca-pisca, aquelas coisas para enfeitar varanda de casa. Então, a gente lá embaixo, na pracinha, na cobertura da loja, debaixo da marquise, a gente via as pessoas tudo ali, com qualquer tipo de música, né? Aquela alegria das famílias, todo mundo reunido, e eu ali, debaixo de uma marquise ali, deitado em cima de um papelão ali. Naquele momento ali, eu não resistia, o coração apertado ali, saudade do pai, saudade da mãe, saudade dos irmãos, e eu começava a chorar e até soluçava, e aí a solução era eu beber para poder esquecer.
A parte Fábio, mais você, difícil para mim. você, por muitas noites de Natal, passou sem comer nada, né, filho? Sem comer nada. Porque a noite de Natal era difícil de alguém ir para a rua, né? Porque com medo de ser assaltado, né? Medo de algum... Então era difícil. As famílias tudo reunidas dentro de casa, né? Então era pouca gente na pracinha de Campo Grande. Você já pensou, você que está me ouvindo aqui, queridos, que na ceia de Natal, enquanto você está com sua família, comendo, agradecendo a Deus, muitas vezes o Fábio estava deitado em um papelão, chorando de soluçar, não tinha nada para comer. Não é errado a gente celebrar com nossa família, não estou falando isso. E nem quero colocar você com a consciência pesada. Mas fazer isso pensando só na gente todas as vezes, certamente é. Aqui você está ouvindo alguém que viveu essa situação. E que hoje, certamente, esse ano, pela graça de Deus, vai ter ceia de Natal aí. Porque ele entregou a vida a Jesus já tem tempo. Você vai ver como é que ele aceitou Jesus ali. Fábio, você estava à beira da morte, amigo. Sentado numa parada de ônibus junto com outro cara que bebia todas. Você disse que estava pele e osso e que, de repente, apareceu um camarada de moto, roupa preta, e ofereceu para a pessoa que estava ao seu lado uma possibilidade de reabilitação. A pessoa não quis e você desejou isso. Quem foi esse homem? Esse Fala. homem, pastor, ele se chama Diegson. Chamava Diegson. Ele chamava, né? Infelizmente, ele faleceu. Agora, eu não se recordo agora o dia, a data que ele faleceu. Eu só sei que ele tinha HIV no sangue, ele tinha HIV. Então, ele foi fazer uma viagem daqui do estado do Espírito Santo até a Bahia, de moto. Quando ele retornou, aí ele passou mal e os irmãos levou ele para o hospital, mas lá no hospital ele não resistiu e faleceu. E esse nome desse homem chama Diego. Eu estava em Campo Grande um dia domingo e bateu uma vontade no coração de eu ir para Santana. Aquela vontade imensa. Aí, à tarde, eu comecei a caminhar direto para Santana. Quando eu cheguei em Santana, próximo onde meus pais moram, só que eu não ia para casa dos meus pais. E eu fiquei em Santana 8 dias, em Santana. Quando completou 7 dias, eu estava sentado num banco de ponto de ônibus, mas esse é amigo, entre aspas, né? Amigo de... E nós estávamos consumindo álcool quando encostou esse Diego de moto, de roupa preta, tirou o capacete da cabeça e ele conversou com o outro do meu lado, falou com o outro ser. Olha, todo dia eu venho aqui, porque minha mãe mora aqui em Santana, e eu vejo você caído nas calçadas aí, e Deus tocou no meu coração para eu vir falar com você. Você não quer ir com a casa de recuperação para que Deus possa transformar a sua vida, Deus possa mudar a sua história? Aí ele zombou até do rapaz, né? Falou assim, eu moro ali, eu não tenho precisão disso, não. Estou bebendo aqui porque eu quero. Mas naquele momento ali, que o rapaz subiu na moto, acho que eu senti uma luz no meu coração, que eu não estava aguentando nem falar. Eu já estava esperando só a morte, só de madrugada. Aí eu falei com ele, se ele não quiser ir, então me leve que eu vou. Mas aí o Diego chegou e falou assim, eu não vou poder levar você agora. Eu tenho um compromisso na casa de minha mãe que eu vou levar os remédios para ela. Mas você dorme aonde? Eu cheguei, apontei a ele uma cobertura de uma lanchonete onde eu dormia. E então, aí passou 8 dias. Quando completou 8 dias, eu estava mais distante um pouco com esse mesmo camarada. E ele encostou a moto e chegou e falou, você lembra de mim? Aí eu ia para a cara dele assim, e falei assim, não estou lembrado não. Mas não estou falando, não estava falando com essa firmeza. Eu sentia dor nos ossos, sentia dor no coração. E aí ele pegou uma corda
Eu falei com ele que queria ir. Eu dei a mochila para o outro cara com uns 2 litros de cachaça dentro. Entreguei a mochila ao outro e mais outros que estavam moradores de lá do bairro mesmo pegou e me ajudou a subir em cima da moto. Só que eu não estava aguentando segurar. Aí pegaram a corda, me amarraram por detrás da corda, amarrou na cintura dele, fez um laço. Aí ele falou assim, segura aí, amarrou a corda na minha cintura, por detrás das minhas costas, como você laça um boi. E ali ele me levou para São Torquato, Vila Velha, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Segura aí. Segura aí. Queridos, ele estava numa cidade e sentia um forte desejo de ir para outra, uma região para outra. Forte desejo. Bêbado, fraco, andou até aquele ponto. E naquele ponto, veja que o convite não foi para ele, o convite foi para o cara que estava do lado. O cara que estava do lado nega e o homem que ofereceu o adventista ia embora. Você acha por quê que o Fábio teve um forte desejo de ir para aquele lugar, ficar 8 dias e ir para aquela parada? Você acha por quê? É Deus salvando a vida dele, irmão. Deus, o Espírito Santo, faz apelo constantemente para todas as pessoas. Agora veja esse irmão adventista. Que coisa extraordinária, irmãos. Veja esse irmão adventista. O Fábio não estava cheiroso, estava bêbado, embriagado. Certamente usou droga nessa semana. O Fábio não conseguia ficar em pé. Ele não conseguia sentar e se equilibrar na moto. O Fábio foi amarrado ao corpo do irmão na moto, amarrado ao corpo do irmão, e o irmão levou o Fábio para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Irmão, preste atenção. Deixa eu te perguntar aqui. Quantos incapazes perdidos estão amarrados ao seu corpo para você levar para a igreja, irmão? Me diga, quantos incapazes, adivinhe, quantos incapazes estão amarrados ao seu corpo para você levar para a igreja? Porque é assim que a gente leva a gente para a igreja, irmãos. É no pecado, é no vício, é dando trabalho, é com temperamento difícil, é bêbado. Ou o cara estava amarrado ao corpo do irmão. Que figura, cara, que imagem mais poderosa é essa? O Fábio está aqui hoje, sabe por quê, irmãos? Porque aquele homem o amarrou ao corpo dele e o levou para conhecer Jesus, irmãos. Quantas pessoas você tem amarrado ao seu corpo? Você anda sozinho, irmão. Coisa extraordinária isso. Quando chega na igreja, você reclama, né, Fábio? Você fala assim, peraí, tu me trouxe para a igreja, amigo. Que negócio é esse? Ele diz, calma, rapaz, calma, fique tranquilo. E ele te apresentou uma mulher. Como é que é o nome dela? O nome dela chama Marcela. Me chamou muita atenção a atitude de Marcela. O que ela fez com você? Que você disse que ela te abraçou, cara, foi isso? Foi assim que desamarraram a corda na moto, né? Subiu o morro, que a igreja fica no pé do morro, e aí ela já tinha 3 internos lá, que ela foi visitar outra casa de operação, e esses 3 rapazes acompanhou ela. Aí, quando ela chegou na porta da igreja, os rapazes pegou e tirou a corda da minha cintura e eu bufo no chão, caí igual uma jaca mole. E aí ela pegou e saiu de dentro do estacionamento da igreja, e me pegou nos meus braços e me deu um abraço que nunca eu pensei de poder uma pessoa me abraçando do jeito que ela me abraçou. Ô Fábio, essas pessoas, elas me deixam envergonhado, irmão. Essas pessoas me deixam envergonhado, irmão, sinceramente. Ouvir histórias como essa, eu fico com vergonha do meu cristianismo, cara. De verdade. Porque ela não esperou você tomar banho, ela não esperou você ficar em situação melhor, ela te levanta do chão e do jeito que você está, ela te abraça. Cara, coisa mais linda isso, né? Que coisa, meu. Que coisa. Você é levado para a clínica de recuperação e lá você, depois de passar algum tempo naquela clínica em reabilitação, você aceitou Jesus como Salvador, né, Fábio?
Exatamente, pastor. Eu fiquei 1 ano internado, né? E desse ano que eu passei, foi que eu peguei, não resisti o amor de Deus na minha vida e entreguei meu coração a Ele. Fábio, eu sei que você deseja encontrar muita gente no céu, mas esse irmão da moto, você deseja encontrá-lo, né, cara, na eternidade. Desejo, pastor. Desejo. Marcela também. São os dois que eu desejo encontrar no céu. A Marcela Aqui, também em já casa, aqui eu descansou. tenho um DVD com testemunho dele. Mandei para ele já. Né? Então, A, eu pego e eu a sempre falo, Marcela, meu irmão, a, eu Mar- vou te a encontrar no Marcela, céu. a Marcela também já descansou, né? Os Já dois. descansou, ela teve Covid, aí foi para o hospital, não resistiu e faleceu. Ano passado. No Isso ano passado. tem quantos anos que você se converteu, filho? Tem 10 anos. 10 anos. Da 10 sua anos. conversão até encontrar a Aderlândia, você ficou solteirão. Solteiro. Só na obra do Jesus Senhor. amado, irmão. Um negão bonito desse, solteiro 8 anos, hein? Ei, glória a Deus, hein? Só na obra do Senhor, do trabalho para dentro de casa para a igreja, só esperando a vontade do Senhor botar no meu caminho uma companheira, uma mulher temente a Ele, uma mulher de oração. Deus ouviu minhas orações. Nunca mais você bebeu, nunca mais você usou droga. Nunca mais. Hoje eu sou um homem curado, renovado pela graça e o poder de Deus. Eita, glória a Deus, irmãos, amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu estou conversando, sabe com quem, irmãos? Com um ex-morador de rua, com um ex-mendigo, um ex-viciado em álcool, em droga, que hoje ama Jesus Cristo e é diácono-chefe da igreja hoje, irmão. Sim, eu não Você sou é chefe, diácono? não. Você é Eu diácono? sou ordenado. Você é diácono, ele me repetiu isso várias vezes. Hoje eu sou diácono ordenado da igreja. Isso é um orgulho para ele, irmão. Para mim, pastor, para mim é um orgulho muito grande. Eu me sinto maravilhado quando eu chego na igreja para me poder trabalhar na obra do Senhor. Eu me sinto o homem mais feliz do mundo. Tu chegou numa igreja nossa e disse, ó, gente, é o seguinte, eu vou falar logo, estou precisando de uma companheira, abriu foi o jogo e apareceu a irmã Augusta aí na caminhada. Como é que foi esse negócio, rapaz? Foi, eu fui em Vila Velha, eu morava em Vitória. Peraí, não vamos virar a página, não. Calma aí, porque isso aqui é importante, rapaz. A gente chamou o pastor aqui só para ele ajudar a gente a entender que é um milagre, né? Milagre de Deus. Pastor Falcão, abre o seu áudio, por favor, amigo, por gentileza. Só clicar no microfonezinho em cima. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, irmãos. Bom dia, pastor. Bom dia a todos, igualmente. Queridos, a história do Fábio é uma história, naturalmente, que em uma dessas vigílias aí, daria quase, eu diria, a noite toda ouvindo. Porque a história de Fábio, para mim, é a maior evidência de que o Espírito Santo é real, de que ele existe, de que é a terceira pessoa da Trindade, de que tem personalidade, é uma pessoa, e não uma força ou uma influência. Em Provérbios, capítulo... Eu não vou pregar, naturalmente, por causa do tempo aí, mas Provérbios 24:11, eu gostaria de ler esse texto, pastor. Pode ficar à vontade. Provérbios 24:11 diz assim, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Provérbios 24:11. O Fábio estava cambaleando para a morte e foi salvo. A Marcela, eu a casei há 20 anos no passado aí. Fiz o casamento dela. É uma serva do Senhor que dorme.
esperando o toque da ressurreição. O que Fábio falou aí é puramente real. Essa sala, como já disse, em busca do Espírito Santo, para mim, uma das maiores evidências é na vida desse rapaz aí. Você sabe que baiano não nasce, estreia. Verdade. E ele estreou no reino do céu quando teve a chance que ele teve. O senhor é quem dava os estudos bíblicos ali para esse grupo, né, pastor? O senhor que os assessorava espiritualmente ali. Eu fui, na época, 2014, né, Fábio? Sim, sim, senhor. 2014, quando eu o batizei, eu era secretário aqui no campo, e aí, naturalmente, você sabe a função, né? Pouco tempo, aquele corre-corre, etc. e tal. Mas eu já tinha tido uma experiência antes com alguém, que eu até gostaria de... Isso aqui é uma carta, é bom que os irmãos vejam, isso é uma carta que alguém mandou, e está assinada aqui embaixo, ó. Uhum. Miriam Brum. 30 segundos só e eu termino. Acho que você não entendeu muito bem o que meu pai falou com você. Não apareça em nossa casa nunca mais, nem você, nem seus papéis inúteis. O dia em que eu achar esses papéis aqui, queimarei tudo. Acho que você agora deu para entender que não é para você colocar nem os pés em nossa casa. Nós temos mais o que fazer do que te receber. E assinou Miriam Brum. Procure um serviço, senhor pastor, ao invés de ficar infernizando a vida dos outros. Ela é obreira nossa hoje. Amém, glória a Deus, né, pastor? Esta aqui é obreira. Eu citei isso aqui para dizer que a semelhança dela, o Fábio estava cambaleando neste mundo da droga. Ele perdeu, naturalmente, o senso do que é a vida, que é o maior dom. Mas ele entendeu, em algum momento da história dessa terra, que a persistência e a insistência vencem a resistência. E quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo persiste, insiste, para que nós sejamos vencedores. E nesse despertar dele, ele teve um abraço de um anjo, chamado Marcela. Ele conhece a história de Marcela como eu conheço. Vários batidos que fiz lá, nessa clínica de recuperação. Abraçou alguém que, na perspectiva humana, estava completamente excluída do mundo. E para alguém abraçar alguém, é preciso que tenha o Espírito de Deus nela. Mas o Espírito de Deus não estava só em Marcela. O Espírito de Deus estava num drogado. Creiamos nisso, irmãos. Por favor, creiam nisso. Acreditem nisso. Alguém disse que ninguém é bom de repente, nem mal de improviso. Ninguém é bom de repente, nem mal de improviso. Marcela creu nele. Marcela creu que ao longo do tempo não era ela, mas o Espírito de Deus haveria de trabalhar no coração dele e tornar o homem que Fábio é hoje? Não. De 2014 para cá. Fábio trabalhou na associação também, né, Fábio? Trabalha. Trabalho aqui no Colégio Adventista de Vitória. Isso, na associação. Mas Fábio também, acho que vendeu limão, né, Fábio? Sim, eu fiquei Vendeu desempregado. limão, alho, acho que alho também. De limão e alho, né? Eu fiquei desempregado em São Torquato, e aí eu comprei um carrinho de mão, e eu fui na Ceasa, comprei 2 sacos de limão, e comprei alho,
e saí vendendo em Camburi, ou em Camburi não, perdão, em Praia da Costa. Vocês E entenderam, ali irmão? eu vendendo para poder ter o pão de cada dia em casa. Agora, vocês acham que Deus usou o limão? Vocês acham que Deus usou o alho? Deus usa alho e limão. Até alho e limão para erguer uma pessoa. Porque ele poderia desistir de tudo isso e voltar de novo para as drogas. Mas eu tive o privilégio e a alegria de poder batizar o Fábio. Fábio só não colocou no Facebook, nem no Instagram, que estava precisando de uma mulher para casar. Porque nos meus grupos, que eu tenho mais de 1.000 pessoas, eu coloquei. Aqui está um negão elegante, bonito e baiano. Aí sim, meu amigo. Verdade, que deseja casar. E aí Deus deu essa pérola preciosa que está ao lado dele aí. Irmãos, quem conhece a história de Fábio se alegra no Senhor pela convicção plena, pela certeza do Espírito de Deus trabalhando no coração de todos nós igualmente. É muito fácil a gente achar ou crer que Deus trabalha no coração de quem está empregado, de quem está bem financeiramente, isso e aquilo. Deus trabalha num miserável pecador que você possa imaginar. A diferença está na aceitabilidade dele ou não. Está. É preferível a angústia da busca do que a paz da acomodação. É preferível a angústia da busca do que a paz da acomodação. Alguém se angustiou por ele, Marcela. Ele recebeu o estudo bíblico de alguém que se angustiou por ele. E nessa angústia, essa angústia de buscar alguém é dada pelo Espírito. De salvar alguém é dada pelo Espírito. Quantas pessoas estão aí cambaleando? Ele era um deles. Ele estava cambaleando tanto que o irmão teve que amarrá-lo para trazer. E assim milhares estão cambaleando neste mundo, indecisos neste mundo, porque falta alguém para dizer que Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus ama e amou a Fábio profundamente. É um novo homem, é uma nova criatura. E isto é real, isto é praticidade, isso não é teoria. Isto não é teoria. Às vezes estamos cheios de muita programação, na verdade, na igreja. As programações fazem parte, mas o que Deus quer ver é essa programação que você escuta na igreja, na praticidade de atos, levando pessoas a dizer, ó, Jesus te ama e Jesus quer te dar uma vida, uma nova vida. Agora, a decisão, é lógico, é pessoal, mas a obra de fazer é nossa. O que o pastor Arão falou, o clamor dele é um clamor para mim. Para mim, porque a igreja não é organização. Igreja é você. Igreja sou eu. Igreja é o pastor Wagner. Igreja somos nós, que conhecemos milhares e milhares de pessoas que estão aí nesse mundo, cambaleando, indo para a morte, indo para serem consumidos pelas drogas, pela bebida, pelo fumo, pela prostituição, e etc. Pastor Wagner, obrigado aí pela oportunidade e pela chance, né, de a gente ter de falar sobre o Fábio. A alegria, pastor, em recebê-lo aqui é nossa. E aqui a gente tem um batismo da Sala 57, quando nós falamos pela primeira vez, e eu vou dizer para o senhor, eu amo o senhor, viu, pastor? Amém, obrigado. Eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor, pastor, é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus que o senhor existe, viu, amado? Amém, obrigado, querido, igualmente. Louvado seja Deus. Volte sempre à sala.
Volte sempre à sala, convide pessoas para estar aqui. Muito Tá. obrigado pela sua participação, meu amado. Beleza, obrigado. Um bom dia para o senhor. Todos um bom dia. Pastor Falcão, que batizou o Fábio, que estava morto e reviveu, irmãos. Morto e reviveu. Aí ele encontra, além do pastor Falcão fazer toda a propaganda, ele chegou na igreja e disse assim, gente, eu estou sozinho e eu quero casar nesse negócio. Aí foi quando apareceu a irmã Augusta, que disse, para mim você está muito novinho, rapazinho. Aí indicou o Fábio para quem? Aderlândia. A Aderlândia não queria mais, não, mas a Aderlândia tinha se decepcionado, estava triste, ia cuidar dos filhos, e depois que os filhos fossem, tinha decidido ficar sozinha na vida. Mas Deus mudou seus planos, né, Aderlândia? Com certeza. Como é que foi que esses planos mudaram, Aderlândia? Veja bem, estava assistindo o testemunho da Lígia, não sei se a Lígia está aí, até ia mandar uma mensagem para ela, acabei esquecendo. Assistindo o testemunho da Lígia, o amor dela com o Giovanni, o cuidado dela, e eu comecei a repensar assim, as minhas ideias, de alguma forma, né? Comecei a repensar como eu também poderia conhecer alguém, eu poderia dar uma oportunidade para mim de conhecer alguém, de ajudar alguém, de amar alguém, cuidar de alguém, e alguém também pudesse cuidar de mim. E aí eu comecei a analisar assim, como é que Lígia, tendo ali, no caso, pessoas com cuidados especiais, e era um cuidando do outro, porque ao mesmo instante ela cuidando do Giovanni cuidando dela, e um amor mútuo entre eles dois. E aquilo me chamou muita atenção, e aquele dia foi um dia de perturbação, porque eu passei o dia todo pensando naquilo, eu falei, poxa, já estou mais de 6 anos divorciada, e meus filhos falavam sempre, mãe, arruma alguém para você está nova, meus colegas falavam, a família falava, os colegas de escola também falavam, a igreja, meu pastor ficava me enchendo o saco, você precisa conhecer alguém, você está bonita, aproveita o seu momento. E, assim, nesse meio, Olha quem eu tive a alegria de conhecer aí. Lindos, né? Eles E aí, assim... estiveram aqui em Brasília, Aderlândia. Essa é a Lige e o esposo dela, que deram um testemunho lindo aqui. Ele, no começo do casamento, sofreu um acidente, ficou paralítico, e a Lige cuida dele até hoje. Ele se permite cuidar pela Lige até hoje. Formam um casal lindo, de um testemunho assim poderoso para a gente. Tive a alegria de conhecê-los aqui em Brasília essa semana passada. E aí? Então, foi esse casal aí que me fez mudar de ideia. E poder viver novamente, né? Não sozinha. As pessoas falavam comigo assim, você envolve tanto com as coisas da igreja, vai para os encontros, você leva seus filhos, ou então você vai só, deixa seus filhos. Você poderia ir, assim, nesse período também, eu parei de participar de encontros de casais da igreja, de ir em encontros de família, ou eu ia com os meus filhos, ou não ia, ou então eu ia como apoio. E como eu sou bem envolvida, as pessoas cobravam isso de mim. E eu ficava assim, mas eu não quero, eu vou passar por tudo de novo, o homem tudo é igual, nenhum presta. E eu cheguei até a falar com o meu pastor uma vez, ele chegou a dizer, mas eu não presto? Eu falei, não, são situações. Importante, né? A reflexão dele foi ótima. Nesse período, você já fazia parte da sala e desafiou o Negão a assistir a sala junto com você para poder pegar o ambiente aqui, porque tinha que ser um homem de Deus, né, filho? Com certeza. Quando nos conhecemos, tinha acabado de parar o culto do sábado, e aí nós conversamos, foi numa sexta-feira, quando eu creio que não demorou 20 minutos que a Augusta passou meu contato para ele, ele me ligou. E nesse dia, era numa sexta jovem, nós conversamos bastante. E no domingo, ele me liga às 5h30 da manhã, porque era o período que nós estávamos com a minha igreja passando por dificuldades, e a gente orava de 5 às 5h30, todos os dias. Aí eu ficava entre a sala e oração com a liderança da minha igreja. 5h30, cravado, o bonito me liga. Aí eu falei, mas não é hora de ligar, agora eu tenho sala 57, já estou... E aí queria falar comigo, falei, não, você então vai ter que assistir. Aí, como ele fazia uma chamada de vídeo, ele assistia a sala por chamada de vídeo, por diversas vezes.
Perder tempo para quê, né, Fábio? Perder Perca de tempo, pra né, pastor? quê? Resolver logo isso, ó. Resolver logo. E o Fábio não perdeu tempo, não, irmão. Chegou junto. Ela também foi prudente, vai ficar de molho um pouquinho. Vamos orar por isso. Não foi entregando o ouro assim, não foi assim. Ela segurou, deu uma cozinhada no Fábio para saber se ele realmente queria coisa séria. O Fábio mostrou que estava sério, que queria a mulher de Deus. E, graças a Deus, há um mês vocês se casaram, estão felizes. Sala 57 também faz casamento, irmãos. Aí, que beleza! O Ei, interessante, pastor, que ele coisa falava boa. comigo assim, mas eu vou ter que assistir essa sala 57 todos os dias de manhã, porque em seguida você vai para a escola trabalhar. Eu falei, meu filho, eu assisto a sala. Aí nós combinamos de estar orando todos os dias antes da programação da minha igreja. Era 5 da manhã. Então, ele tinha que levantar mais cedo para nós orarmos antes das 5. A gente orava de manhã e à noite, todos os dias. Até hoje a gente faz isso. Graças a Deus, a gente faz mais, né? Estando momentos juntos, a gente faz mais horários. Mas, então, nós fizemos isso. E aí ele queria assim, amanhã, na sexta-feira, me liga. Amanhã estou indo aí para te conhecer. Eu falei, nem pensar. Não vai, não. E aí ele queria, no sábado seguinte, eu falei, não. Mesmo assim, uns 15 dias depois, nós nos conhecemos, nos vimos, dia dos professores até. Nós fomos lá, ele me chamou para ir na Praça dos Namorados, e eu fiquei dividida entre os meus colegas, a festa da minha escola, e com ele na escola dele. Eu preferi ir na escola dele. Aí ficamos lá um pouco conversando e tal. E aí conversamos tudo que eu queria, o que eu imaginava. Falei, ó, assim, assim, assim. E ele também falou. E é tanto que ele falou comigo assim, que quando saiu de lá, ele saiu convicto de que ele não teria chance nem de me dar um abraço. Ela endureceu o negócio, né, Fábio? Foi Ô, difícil. pastor, endureceu o coração, ela. E aí eu falei com ele. E depois eu vim embora, umas 8 horas da noite, mais ou menos, e eu falei com ele assim, vamos ficar sem nos ver até o Natal. Se for de Deus, será. Mas vamos continuar orando todos os dias. Aí ele, mas... E aí surgiu assim, convites para ir um encontrar o outro, e eu falei, Senhor, está nas suas mãos. Se for de acontecer, da gente encontrar, da gente sair, de ele na minha igreja, eu ir na igreja dele, vai. Mas o prazo, 60 dias. E foi mais de 60 dias que nós fomos nos ver novamente na véspera de Natal. Deu certo, oraram e se casaram. Hoje estão juntinhos há um mês, graças a Deus, que vai ser para a eternidade. Amém? Amém. Amém. Você entrou na sala, eu queria saber aí, nesses últimos momentos do nosso testemunho, o que a sala representa para você, quais foram as mudanças que ocorreram na sua vida a partir do momento que você mergulhou nessa experiência junto com a Aderlândia aqui com a gente. Pastor, a sala significa para mim, todas as manhãs, eu tenho um encontro com o Espírito Santo. Eu me sinto mais assim, mais sendo útil, né, no meu trabalho, né, tendo mais amor sobre as pessoas, né, ter mais respeito, ter mais dignidade, ter mais compromisso sério no meu trabalho, através da sala 57, de eu poder ouvir e ler a palavra de Deus. Nisso, para mim, é muito especial para mim, de eu poder estar assistindo a sala 57, que mudou muito a minha vida. De manhã, quando eu começo a trabalhar às 10 horas da manhã, então, essas horas de manhã cedo, eu não fazia nada. Ficava em casa, tomava meu café da manhã, e talvez assistia até um filme. Mas depois que eu conheci ela, que ela me apresentou a sala 57, meu coração já focado na sala 57. A sala 57, para mim, é o Espírito Santo de Deus falando comigo. Que eu tenho que mais se interessar mais pela obra de Deus, se envolver mais com as obras da igreja, compartilhar, ter mais amor sobre as pessoas. Então, para as pessoas também verem em mim o Espírito Santo de Deus, ver a mudança que Deus fez na minha vida. Então, essa sala 57, mesmo pelo pouco tempo que eu estou assistindo aí, mas a sala 57, para mim, eu ter mais contato com o Espírito Santo, orando mais, buscando mais a palavra de Deus.
para mim é tudo na minha vida. É depois que eu comecei a assistir a sala. Ainda veio junto com a costelinha, né, irmão? E já vem junto com a esposa já. Aí sim, pacote completo, meu amigo. Hein? Queridos, Esse ano ele falou comigo assim, você vai trabalhar à tarde, né? Eu falei sim. Ainda bem que vamos assistir a sala, pelo menos em pensamento. Aí ele assiste sempre pelo YouTube, né? Antes ele morava 3 minutos da escola. Agora ele mora quase 2 horas, então ele tem que sair, a sala está começando, e ele vai dentro do ônibus ouvindo pelo YouTube. Falei com ele, por que você não vai no Zoom? Mas ele fica com medo dentro do ônibus, né, de estar pelo Zoom, e devido à questão de perigo também. Mas, YouTube, graças a Deus, Deus tem conduzido. YouTube, para quem está em trânsito, é melhor mesmo do que o Zoom. Bem melhor. Queridos, E ele compartilha, viu? Pastor Falcão é isso... um dos pais aí que recebe todo dia mensagem, Pastor Falcão manda meditação todos os dias. E agora está sendo a troca de mensagens dois. Sim, lá no trabalho, lá no colégio, pastor Wagner, eu pego e, quando ela manda para mim o link, eu pego e já compartilho com os colegas de trabalho. Lá e tem várias pessoas do seu colégio que assistem porque você compartilha, né, Fábio? Sim, sim, exatamente. Fábio e Aderlândia, eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz, vocês são a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque vocês existem, meus irmãos. Obrigado, Fábio, pela sua vida. Amém, pastor. Eu que agradeço a oportunidade que Deus me deu de eu poder contar a minha história, contar o que eu era no passado e o que eu sou hoje, o homem que eu sou hoje na presença de Deus. Eu também amo o senhor, pastor, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus, porque o Senhor existe. E a sala existe, né? E a sala existe. É uma bênção na minha vida. Que lindo isso. Obrigado, Aderlândia, por todo o apoio que você sempre deu para nós aqui. Estamos juntos. Esse comprometimento com a sala é lindo. Nossa secretária mora aqui da sala. Muito obrigado, viu, filho? Muito obrigado. Seria amanhã, mas Deus providencia tudo, né? Jogo hoje, a escola não teve aula, Fábio está em casa, e amanhã eu trabalho o dia todo para recompensar. Amanhã eu também trabalho. Aqui o vento sopra onde quer, queridos. Desse jeito. Temos nos esforçado para deixar ele controlar todas as coisas. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês ricamente. Amém. Eu que agradeço, pastor. Muito obrigado. Eu mandei para o senhor o telefone do Diegson aí, viu? Se eu quiser compartilhar. Fechou. Maravilha. Um grande abraço. Um forte abraço. Bom demais, né, irmãos? Não é bom isso? O que um corpo, uma corda e um abraço não fazem, né? Porque, irmã Vanusa Branco, primeiro alguém amarrou o irmão no próprio corpo. Ninguém vai para o céu se a gente não buscar as pessoas, irmãos. O problema, queridos, é que se a gente não for, muitos morrerão no álcool e na droga. Se não no álcool e na droga literal, vão morrer no pecado, que é uma droga pior ainda. Quantos estão amarrados ao seu corpo, irmão? Você é uma Marcela que abraça as pessoas, sem que elas estejam limpinhas, sem que elas sejam adequadas, sem que elas sejam da sua linha de vida, classe social, cor, sem que elas tenham o mesmo cheiro que você, sem que elas deem qualquer tipo de esperança para você. Você é uma Marcela? Ou tem gente que vai morrer esperando um abraço? Você é um desses irmãos que amarra pessoas a você mesmo para conduzir para o reino dos céus? Ou você nunca tem corda para carregar as pessoas? Irmãos, testemunhos precisam fazer a gente refletir. Não saia sem corda. Não saia sem corda. Você vai ter que amarrar alguém a você para levar lá a Cristo. Eu vou dizer de novo, não saia sem corda não, irmão. Você vai ter que amarrar pessoas a você para levá-las a Cristo. Que o dia de hoje nos faça refletir muito, porque nós conversamos aqui, pela graça de Deus, com um ex-mendigo, um ex-morador de rua. Mas ele só é ex porque é adventistas do sétimo dia,
homem e mulher de Deus que hoje descansam, amaram essa pessoa. Coisa extraordinária, coisa extraordinária. Por isso que eu amo a Sala 57, irmãos. Todo dia é dia de adoração em família. Olha que bonitinho esse casal aqui. Casal mãe e filha aqui, né? Casalzinho? Não, mãe e filha nunca, pô. É casalzinho aí, lindinho. Vanusa Branca e o esposo. Acho que eu acertei, né? É isso aí, tá certo. Legal a imagem de vocês, viu, filhos? Obrigado por estarem aqui com a gente, adorando com a gente sempre, viu? Deus abençoe vocês. Eu vi Deus falar com essa moça aqui, ó, várias vezes hoje. Daí Deus falou com você poderosamente hoje. Ela não piscou durante o testemunho inteiro, observando o poder de Deus, né? O Palharini hoje está acompanhado. Olha lá, o Palharini trocando ideia, né? Irmã Vilma também está ali do ladinho acompanhado, adorando a Deus ali, ó, que legal. Irmã Persília e irmão Luciano também estão com a gente firme ali, ó, casalzinho adorando, coisa boa, né? Ótimo. Ó, irmã, e o Derlândia, ó que lindinha, fofinha. Tá lá, prestando atenção, toquinha na cabeça, adorando com a gente, né? A alegria da Alessi. A Alessi está aqui com a gente tem tempo, é uma das grandes colaboradoras da Sala 57. Né? A vocês todos, muito obrigado. Vou fazer uma oração para a gente se preparar para voltar amanhã de manhã. Santo Deus, nosso Pai, nós agradecemos muito pelo que vimos e ouvimos aqui hoje. O Espírito de Deus incomodando o Fábio para ele sair de um lugar para outro, para encontrar o irmão adventista e que leva para Marcela, abraça. Pastor Falcão dá estudo, faz todo o trabalho espiritual enquanto a Marcela cuida dele. Se converte, encontra hoje a Aderlane, está casado, homem de Deus, trabalha porque o Espírito de Deus moveu todas as coisas para que ele reconhecesse a Cristo como seu Salvador. Glória a Deus por tudo. Nós agora nos enchemos com o teu Espírito, entregamos o controle da nossa vida a ele. Vamos sair agora para desaguar, para levar esse evangelho a outras pessoas. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida, pelo dia, por despertar o sol hoje, poder viver um momento mais intenso e gostoso como esse aqui. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém, amém. Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, viu, André Moraes? Eita, glória a Deus! Bom dia, Wagner! Bom dia! Um ótimo dia com alegria. Peraí, Maurílio está fazendo um pedido de oração, ele vai fazer o pedido de oração e eu vou encerrar, tá? Maurílio, abre o áudio aí. Pastor Wagner, antes do pedido de oração, quer dizer que eu amo todos os meus fofinhos, minhas fofinhas, pastores fofinhos, amo todos de montão, um beijo em cada bochecha, cada coração, testemunho poderoso do Fábio, né? E o casamento dele com a Fernanda, é o poder de Deus, é a manifestação do Espírito Santo, é a manifestação da glória da presença de Deus. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que quando Jesus subiu ao céu, enviou ele, porque só o Espírito Santo resgatava o homem do lixo, do fundo do poço, assim como vocês também sabem a minha história. Eu estava chorando ali quando eu estava ouvindo a história, né, de Fábio, porque eu estive no fundo do poço, então eu estava chorando de alegria pelo poder do Espírito, não era de tristeza, de alegria pelo trabalho do Espírito Santo. Eu quero pedir, eu não vou estender não, eu quero pedir oração para o meu cunhado e primo, né, que é irmão de minha esposa é esposa e prima, então ele é meu cunhado e primo, ele é juiz de direito em Salvador, juiz de direito ele é em Salvador, e ele se encontra entubado.
Doutor Raimundo Medrado, o primo, se encontra entubado e esperando o milagre de Deus. Eu já pedi oração no chat, já pedi oração aí nos grupos de sala de oração, em todos os grupos, e eu peço que vocês orem para isso, que Deus opere o milagre conforme a vontade dele. Amém? Obrigado, pastor Wagner, meu fofinho lindinho. Obrigado por me ceder esse tempo, te agradeço, te amo demais, Ana Lúcia, Hanna, amo todos vocês. Essa sala é o poder de Deus, é a manifestação da glória da presença de Deus. Essa sala 57 é a igreja de Deus na terra, é a igreja sem parede, é a igreja virtual. Amém, glória a Deus. Glória a Eu Deus, amo, minha lindinha, amo Te todos amo, vocês. Maurílio. Eu te amo, Maurílio. Eu Nós também te te amamos, amo. Maurilhão. Amém. Nós estamos Vamos orar? Vamos orar. Nós te amamos, Maurílio. Orando, Senhor Deus e Pai, abençoa agora que vamos sair. A vontade é de ficar aqui, compartilhando desse amor, desse aquecimento. Mas há muitos lá fora, como Fábio, Maurílio, que precisam ser recuperados, como eu fui, todos nós aqui. O Senhor nos dá uma corda para amarrar pessoas a nós. Nos dá Amém, com Jesus. a capacidade de abraçar pessoas. Amém, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. É hora de dizer tchau. Tchau, pastor Wagner. Parabéns, Marcela. Um beijo, Marcela.